Hebreus capítulo 4, versículo 14. Até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O versículo 16 diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os irmãos podem se assentar e nós vamos fazer uma oração. Pai, pedimos que o Senhor derrame graça e favor sobre as nossas vidas nesse momento. Abra nossos olhos, abra nossos corações. Nós queremos, ó Pai, entender a Tua palavra e queremos sair daqui ouvindo a Tua voz, e não somente ouvindo a Tua voz, nós queremos sair daqui, Pai, transformados e também praticando a Tua palavra. Nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. O tema da mensagem nesta manhã é: aproxima-se do trono da graça de Deus. Aproxime-se do trono da graça de Deus. Uma passagem muito interessante, o versículo 14 diz que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. A Bíblia fala sobre a função do sumo sacerdote no Velho Testamento. O sacerdote, ele tinha uma função muito definida no Velho Testamento, quando ele tinha que ministrar diante do Senhor. A função do sumo sacerdote no Velho Testamento, quando ele ministrava no templo e até mesmo no tabernáculo, era uma função de representar o povo na presença de Deus, que podia entrar no lugar santíssimo, aonde a presença de Deus estava no tabernáculo. Ele fazia ali no lugar santíssimo expiação pelos seus próprios pecados, e também ele fazia expiação pelo pecado de toda a nação de Israel. Ele representava Deus, ele representava o povo diante de Deus. Ele carregava os pecados de toda a nação de Israel, e ali ele entrava dentro do tabernáculo, não entrava de mãos vazias. Ele não entrava ali no Santo dos Santos, um local específico aonde somente ele podia entrar uma vez por ano. Ele não entrava naquele lugar sozinho, sem nada, de mãos vazias. Havia um véu de uma espessura muito grande, e ele atravessava aquele véu com sangue de novilha, sangue de bode, e ali naquele local onde a presença de Deus descia, ele levava esse sangue e ele aspergia aquele sangue num lugar que a Bíblia chama de a Arca da Aliança e o propiciatório. E ali era um símbolo de que os pecados da nação de Israel havia sido perdoado, e a presença de Deus descia ali naquele local, no propiciatório. Ele entrava com muito medo. Normalmente o sumo sacerdote, ele entrava naquele local temendo e tremendo, porque se ele não tivesse feito todo o ritual corretamente, ele poderia morrer naquele local. Então era um ritual, era algo que ele tinha que seguir à risca. Ele estava representando ali o povo diante de Deus. Os pecados de toda a nação de Israel estavam sobre os seus ombros, estava sobre a sua responsabilidade. O sacerdote também, ele tinha no seu peito, no seu peitoral, o éfode, e as suas vestes eram ornamentadas. No peitoral ele carregava o nome das 12 tribos sobre o coração,
simbolizando que ele representava e levava o povo diante de Deus constantemente. Ele carregava o nome da nação de Israel, do povo de Israel, as 12 tribos de Israel, no seu coração, e diante de Deus representava que ele estava representando o povo diante de Deus constantemente. Esta era a função do sumo sacerdote ali dentro do tabernáculo e dentro do templo também. A Bíblia nos descreve agora no Novo Testamento a respeito de Jesus Cristo sendo o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, no Velho Testamento, aqueles homens, os sumos sacerdotes, eles eram homens fracos, eles eram homens que tinham as suas fraquezas e eram pecadores. Então eles entravam dentro do Santo dos Santos, temendo e tremendo, porque eles eram pecadores e temiam que poderiam morrer a qualquer momento diante da presença de Deus. Mas agora a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos irmãos, que esse sumo sacerdote que está nos representando, não mais no templo e nem mais no tabernáculo, mas representando cada um de nós nos céus, ele não tem defeito, ele não tem pecado, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tomou os meus pecados sobre si, aquele que tomou os seus pecados sobre si. Ele, Jesus Cristo, ele está vivo nesse momento. Ele foi até a cruz do Calvário, tomou os meus pecados, os seus pecados. Ele foi colocado dentro de um túmulo, ali dentro, e por 3 dias ele ficou ali, e ao 3º dia ele ressuscitou, e hoje a Bíblia diz que ele está vivo. Eu e você podemos crer sim no amanhã, porque Jesus Cristo, ele está vivo. Nada tira a nossa esperança, porque Jesus Cristo, ele está vivo diante da presença de Deus, e ele está intercedendo por cada um de nós. E é isso que o versículo está nos mostrando, descrevendo para cada um de nós aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. E no versículo 15, fala a respeito do caráter desse sumo sacerdote. Ele não tem defeito, ele não tem pecado, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então aqui está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje está representando cada um de nós lá na presença de Deus, com o seu próprio sangue que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele é o nosso representante diante de Deus. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, a sua graça e o seu amor estava atraindo as pessoas para ele mesmo. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele sabia e ele já entendia como homem qual era a aflição do homem, qual era a aflição da mulher, qual era a aflição de uma criança, qual era a aflição de uma pessoa que estava doente, que não podia ver, um paralítico que não podia andar, uma mulher que estava sangrando por mais de 12 anos, uma mãe que estava clamando pela filha, um pai que estava clamando pelo filho. Ele conhecia todas as necessidades do ser humano, e ele estava estendendo um convite quando ele estava aqui na terra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 diz assim, olha, é o versículo que eu estou mencionando, mas eu quero falar um pouco mais sobre ele. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, a partir do versículo, agora o 29, olha só o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. As necessidades do ser humano não mudaram, elas continuam as mesmas. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Jesus estava aqui na terra, ele sempre foi preocupado com o ser humano. Todos os lugares que ele ia, ele atraía pessoas para si. Todos queriam vê-lo,
todos queriam buscá-lo, todos queriam chegar até ele, porque ele era cheio de graça e cheio de verdade. E agora aqui, enquanto ele estava na terra, já sendo um sumo sacerdote, o sumo sacerdote enviado por Deus, um sumo sacerdote não com fraquezas, não com pecados, mas o próprio Filho de Deus, ali, intercedendo pelo homem. Ele está fazendo um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele estava aqui na terra, Jesus estava preocupado em curar pessoas, ele estava preocupado em aliviar os fardos das pessoas, ele estava preocupado em curar, salvar e transformar pessoas. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Por que ele diz isso? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que Jesus disse isso? Tomai sobre vós o meu jugo. Por natureza, o homem, ele pega os jugos que não são dele. Por natureza, o homem, ele muitas vezes pega um jugo chamado religião, muitas vezes ele pega um jugo que outras pessoas colocam em cima dele, e não pega o jugo de Jesus. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus, ele não é pesado. O jugo de Jesus, ele não é um fardo. O jugo de Jesus não é difícil de carregar. Então Jesus, ele faz aqui um convite para aquelas pessoas enquanto ele estava aqui. Sim, esse sumo sacerdote que teve as mesmas fraquezas que você teve, as mesmas tentações que você tem, ele entende, porque ele passou por elas, mas sem pecado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz aqui que quando nós aceitamos o jugo dele, quando nós entendemos que o jugo da religião é pesado, o jugo que muitas vezes nós mesmos colocamos, ele é pesado, o jugo que muitas vezes pessoas colocam sobre os nossos ombros, ele é pesado. Jesus diz que o jugo dele não é pesado. Então ele faz aqui um convite para mim e para você, tomar o jugo de Jesus, que o jugo dele não é pesado. E o que nós vamos encontrar? Quando nós vamos até esse sumo sacerdote, que faz um convite para cada um de nós, tomai o jugo dele, encontrareis descanso para as vossas almas. Nós vivemos em dias em que o ser humano vive cansado, e provavelmente você está cansado. Um irmão, quando estava passando pelo corredor, com um rosto cansado, disse: eu estou pedindo para a volta de Jesus, eu não aguento mais esse mundo. E realmente muitas são as aflições que existem nesse mundo. Jesus, ele se preocupa com cada aflição que cada um de nós passamos, ele se preocupa com cada aflição que você está atravessando nesse momento. E se você colocar o seu jugo, se você colocar as suas batalhas, as suas dificuldades, as provações que você enfrenta nas mãos desse sumo sacerdote, ele vai cuidar de você, e ele já tem cuidado de você. Mas você precisa de entregar tudo para ele, seja elas quais forem. Seja quais forem as suas batalhas, esse sumo sacerdote chamado Jesus, ele quer cuidar das suas batalhas e das suas lutas. E assim você encontrará descanso para as vossas almas. Todos que buscavam a Jesus enquanto ele estava aqui na terra, todos que iam até Jesus cansados de todas as provações e tribulações que passavam, encontravam descanso, encontravam alívio. Um homem chamado Nicodemos, um homem religioso, conhecia a lei de capa a capa, foi ter de noite com Jesus. Creio eu que aquele homem, ele estava cansado da religião. Creio eu que aquele homem estava cansado da lei. E ele foi procurar, ele foi à graça, ao trono da graça. E aquele homem encontrou alívio para a sua aflição. Ele encontrou alívio para o que estava afligindo o seu coração. Ele encontrou salvação. Ele saiu da presença de Jesus transformado. A religião não pode nos dar
alívio para nada. A religião não pode nos dar alívio para nada, a não ser mais julgo, mais servidão, mais raiva, mais desespero e mais confusão. Mas em Jesus nós encontramos graça, nós encontramos amor, nós encontramos descanso para as vossas almas. Você provavelmente tem passado por aflições e dificuldades que ninguém entende. Nem mesmo você entende o porquê que você tem atravessado. Aflições e dificuldades, seja onde for. No trabalho, na escola, na rua, dentro do seu lar. Saiba que você tem um sumo sacerdote que entende o que você passa, sabe o que você está passando. Seja enfermidades, Ele entende e Ele se compadece de você. Saiba que o jugo dele é suave, é leve. E se você ir até Ele, você encontrará descanso para a sua alma. Quando pensamos nessa palavra descanso, muitas coisas passam pela nossa mente. Quando nós pensamos em descanso, nós realmente pensamos em descanso. E pensamos às vezes em descanso físico, mas esquecemos que a nossa alma precisa de descanso. A sua alma precisa de descanso. Muitas vezes você coloca a sua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir porque um turbilhão de pensamentos cruzam a sua mente. Você precisa de recorrer a remédios, mas você se esquece que você tem um sumo sacerdote que ama você e que se compadece de você e quer aliviar o seu fardo. Ele quer te dar descanso para a sua alma. Todos que foram até Jesus Cristo encontraram descanso para a sua alma. Não é diferente com você, porque quando Jesus Cristo estava aqui nessa terra, todos que foram até Ele encontraram descanso. Aquela mulher do fluxo de sangue, conhecemos aquela passagem, uma passagem muito interessante. Ela estava enferma, já tinha ido em vários médicos. Os médicos não podiam ajudá-la. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi até Jesus. E quando ela pensou, se eu tocar nele, se eu simplesmente tocar na sua orla, eu vou ser curada. E Jesus ali, ele estava no meio de multidão, e algo interessante que Jesus, ele não está muito ocupado para atender qualquer pedido que nós temos. Ele atende todos ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Naquele momento em que Jesus estava atravessando ali, todas as pessoas ao seu redor, aquela mulher tocou na sua veste, mas antes havia um homem que estava preocupado. Ele disse: Senhor Jesus, a minha filha, ela está prestes a morrer, vá ajudá-la. Esse homem foi até Jesus, sumo sacerdote, em terra. E Jesus, ele não simplesmente disse: olha, eu tenho muitas pessoas que estão ao meu redor, elas estão me pedindo ajuda, alguém está tocando na minha orla aqui, só um minutinho. Jesus, ele parou naquele momento, olhou para aquela mulher, e ele perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? Virtude saiu de mim. Não, alguém me tocou de uma forma diferente. E Jesus olha para aquela mulher ela estava tremendo. Ela não podia estar ali porque ela estava sangrando, ela tinha que estar à parte. Ela tocou no mestre. Ela estava tremendo de medo. Ela disse: fui eu, Senhor. Naquele momento, aquela mulher foi curada imediatamente, porque ela não tocou num ser humano qualquer, ela tocou no Filho de Deus, naquele que tinha poder de ajudá-la. Imediatamente ela foi curada. Jesus olhou e disse para ela: a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse teu mal. Ela foi até o sumo sacerdote. Você tem procurado ajuda em todos os lugares, você tem esquecido de ir ao sumo sacerdote. Ele te ama e Ele quer tocar na sua vida. Jesus, naquele momento, ele disse para aquele homem, naquele momento chegaram os outros soldados, servos daquele homem, e disse: olha, não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu. Ele teve tempo de dar uma palavra ainda de encorajamento para aquele homem. Não temas, crê somente. Essa palavra
Crer somente está no gerúndio, continue crendo. Não temas. Veio notícias falando que a sua filha já morreu. Não temas, continue crendo. Não temas, continue crendo. Qual é a batalha, qual é a dificuldade que você tem enfrentado e que talvez vem notícias do exterior com essas palavras? Olha, não tem mais jeito, esquece. Mas eu quero dizer algo para você: não há nenhuma batalha perdida para o Senhor Jesus Cristo. Ele está de olho em todas e Ele diz: não temas, continue crendo, seja ela qual for. Não temas, continue crendo, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se preocupa com tudo o que você está passando. Então nós vemos, queridos irmãos, que esse sumo sacerdote, ele viveu aqui entre nós. Então ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe o que é ser um ser humano. Ele teve sentimentos, ele chorou, ele se alegrou, ele foi desprezado, ele foi amado, ele foi odiado. Ele conhece tudo que nós passamos, mas sem pecado. Mas ele chegou naquela cruz, e o amor dele foi tanto por cada um de nós, que ele tomou cada um de nossos pecados sobre si, para que eu e você pudéssemos viver uma vida sem condenação, para que eu e você pudéssemos viver uma vida sem culpa, vivermos uma vida inculpável diante de Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Sabermos que em Cristo Jesus nós somos justos, justificados não porque nós merecemos, mas sabermos que nós somos o que nós somos pela graça dele unicamente. E a palavra de Deus diz no versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse Jesus, ele não está andando aqui em nosso meio, pessoalmente, mas como ele andou há mais de 2000 anos atrás, perdoando, salvando, transformando pessoas, curando. Mas a palavra de Deus diz que ele está vivo, lá nos céus, está sentado à destra do trono de Deus. E a Bíblia diz que esse trono em qual ele está sentado é um trono de graça, um trono de misericórdia, e que todos nós que fomos lavados e perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso para entrar nesse trono. A Bíblia diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pensamos, se Jesus estivesse aqui, eu iria tocar nas suas vestes para eu receber cura. Pensamos, se Jesus estivesse aqui, eu iria abrir o meu coração, que está tão chateado com tantas coisas. Se Jesus estivesse aqui, eu iria pedir para ele fazer isso, fazer aquilo em meu favor. Deixe-me dizer algo para você: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz que ele está de braços abertos para cada um dos seus filhos chegar até esse trono de graça, a fim de recebermos graça e ajuda em tempo oportuno, seja ela qual for. Ele quer ouvir você falar com ele, porque a palavra de Deus diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, Deus aqui, ele está dizendo que nós devemos entrar nesse trono com confiança. E Hebreus 4,15 fala que nós devemos entrar, aliás, 16 fala que cheguemos, pois, com confiança
ao trono da graça. E o que significa graça? Significa favor, significa bondade, significa tudo que nós precisamos. Então nós devemos aproximar-se diante desse trono sem medo. Sem medo. Eu havia mencionado antes que o sacerdote no Velho Testamento, eles entravam dentro do Santo dos Santos com medo. Eles entravam dentro do Santo dos Santos tremendo, que podiam morrer a qualquer momento. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está ilustrando para nós agora: olha, vocês estão agora em um novo e vivo caminho. Entram no Santo dos Santos sem medo. Você não precisa entrar tremendo e temendo. Por quê? Você foi justificado, lavado pelo sangue de Jesus. Não há culpa sobre você, não há condenação. Portanto, agora o mesmo convite que Jesus Cristo fez: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora vocês entrem nesse trono da graça. É a mesma graça. Entrem. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar ajuda em tempo oportuno. Qual é a ajuda que você precisa nessa manhã? Não precisa me responder. Qual é a ajuda que você precisa nessa manhã? O trono da graça, ele está aberto para você, seja ele qual for. Não há caso impossível para esse que está assentado num alto e sublime trono, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aproxime-se sem medo. Falei um pouco sobre isso. Em segundo lugar, aproxime-se sem culpa. Aproxime-se sem culpa. Cheguemos, pois, com confiança. E quando nós nos aproximamos do trono da graça, nós aproximamos já sem culpa. Nós precisamos de entrar sem culpa, porque a culpa já foi crucificada juntamente com Jesus Cristo. A Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Nós já estamos crucificados com Cristo. Já fomos perdoados e lavados com Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Agora Ele convida cada um de nós a entrarmos com confiança nesse trono, e entrarmos com confiança e sem culpa nesse trono. Não precisa entrar culpado. Poxa, eu não mereço. Não, entre de cabeça erguida. Entre sem culpa. A sua culpa já foi levada na cruz do Calvário. A sua culpa já foi levada na cruz do Calvário com Cristo. Você já foi crucificado com Cristo. Portanto, entre nesse trono da graça sem culpa. E leve quem você quiser junto com você. Agora você é sacerdote. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos, Deus, Ele fez cada um de nós sacerdote. Agora preste atenção. Jesus Cristo, Ele é nosso sumo sacerdote, mas Ele fez de nós sumos sacerdotes. Aliás, Ele fez de nós sacerdotes. Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele fez de nós sacerdotes. Portanto, a palavra de Deus diz, queridos irmãos, que nesse trono de graça, os sacerdotes podem entrar, porque nós temos um sumo sacerdote lá. No Velho Testamento, os sacerdotes não podiam entrar dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos particularmente. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, mas o sacerdote não. Mas agora, na nova aliança, o fato de que nós estamos em Cristo, e o fato de que Deus fez cada um de nós reis e sacerdotes, nós temos acesso à presença de Deus.
E nós podemos levar muitas pessoas ali, dentro desse lugar. Intercessão. Interceda pelos seus amigos. Interceda pela sua família. Interceda pelo seu marido. Interceda pela sua esposa. Interceda pelos seus filhos. Você foi feito sacerdote. Você pode levar, interceda por você mesmo, porque você tem acesso ao trono da graça. Aproxime-se sem culpa. E, queridos irmãos, aproxime-se sem dúvida. Versículo mesmo já diz, o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança. Olha só o que o versículo está dizendo. Cheguemos, pois, com confiança. Não está dizendo para nós nos aproximarmos do trono da graça com dúvida. Será que vai dar certo se eu ir mesmo? Pense comigo, todas as pessoas que chegaram até Jesus quando ele estava aqui, quando o sumo sacerdote estava aqui na terra, ninguém chegou a ele com dúvida. Ninguém chegou a ele pensando, será que ele vai poder me ajudar? Será que ele vai poder ajudar aquela pessoa? Ninguém chegou a ele com dúvida. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo muito claro. Se eu só tocar na veste dele, eu vou ser curada. Se eu simplesmente tocar nele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Ela chegou nesse sumo sacerdote que estava em pessoa aqui na terra, com confiança. E ela foi curada. Um homem cego estava ali. Ele não viu Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. E ele, ouvindo o que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi até esse sacerdote com confiança. Ele gritou ajuda para esse sumo sacerdote com confiança: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parou na hora e foi até aquele homem cego. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. E esse sumo sacerdote tão amoroso atendeu o pedido daquele cego. E ele foi curado. Então, queridos, nós precisamos de ir até esse sumo sacerdote com confiança. Com confiança. Com fé. Que ele vai atender os nossos pedidos. Seja ele qual for. Muitas vezes nós queremos que ele responda esse pedido na hora em que nós estamos clamando e pedindo. Mas ele tem um tempo dele. Eu preguei uma mensagem um tempo atrás aqui a respeito do tempo Kairos. Ele tem o tempo dele para responder às nossas orações. Continue confiando. As palavras de Jesus para cada um de nós é essa. Iguais às palavras para aquele homem que ouviu as palavras dos seus servos dizendo: olha, não perturbe mais o mestre. A sua filha já morreu, não tem mais esperança. Jesus falou: continue crendo. Não temas, creia somente. E ele continuou crendo. E esse sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, foi até a casa daquele homem. Tocou na sua filha e a sua filha foi curada. Você está orando faz muitos anos, para Deus responder a sua oração. Não pare de orar. Continue orando. O sumo sacerdote entende as suas aflições. O sumo sacerdote entende tudo que você está passando. Continue orando e não pare. Muitas vezes nós queremos falar, nós queremos argumentar, nós queremos colocar as nossas vozes e ajudar Deus em responder às nossas orações. Não funciona. Nós precisamos de aprender que a melhor arma que nós temos é a oração. Porque o único que pode operar em nosso favor é Deus. O único que pode mudar as nossas vidas é Deus. Então se submeta a Deus. Se submeta ao sumo sacerdote, que diz: aprendei de mim, porque o meu jugo é suave. Aprendei de mim. Aprenda com esse sumo sacerdote, que está vivo e
se compadece com todas as nossas lutas e dificuldades que nós passamos. Qual é o meu papel e o seu papel? Nós, então, temos livre acesso a esse trono da graça. Mas quando nós temos acesso a esse trono da graça, agora o nosso papel é descansar. E é a parte mais difícil, porque nós não gostamos de descansar. Nós não gostamos de esperar em Deus. Mas Deus, Ele quer que nós confiemos nele, esperemos nele e descansemos nele. Porque quando nós descansamos em Deus, nós entendemos que é Ele que vai fazer a obra em nós, e em favor de nós e por nós. Salmos 91 diz assim, se o irmão Eduardo puder pôr, aquele que habita no esconderijo, obrigado irmão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você precisa de descanso. Jesus Cristo disse que quando você chegasse até Ele, você teria descanso, e Ele é o nosso descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanse à sombra do Onipotente. Descanse no trono da graça. Só descanse. Salmos 27:14, fortaleça-se diante do trono da graça. Olha só o que a palavra de Deus diz. Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Então nós vemos aqui que diante do trono da graça, nós precisamos também descansar e esperar. E você vai encontrar descanso para a sua alma, refrigério para a sua alma.